Olá! Se o seu filho ou a sua filha acabou de assistir ao episódio do Benny, eu quero conversar com você sobre alguma coisa muito importante. À primeira vista, esse episódio pode falar apenas sobre uma bagunça, mas na verdade ele fala sobre algo muito maior, a relação que as crianças constroem com a organização. E eu quero começar, na verdade, fazendo uma confissão, tá? Antes de ser educadora, arteterapeuta, eu também sou mãe de 3 filhos, que hoje já são adultos. Mas, olhando para trás, eu percebo que existiram muitas coisas que hoje eu faria de uma forma diferente. Durante muitos anos eu acreditei, que cobrar mais levaria naturalmente a mais organização. Eu imaginava que se eu insistisse bastante, se eu fosse brava, meus filhos iam aprender mais rápido a guardar as coisas, a manter a rotina, a se organizar. Mas a vida me ensinou uma coisa muito importante, que nem sempre mais cobrança produz mais aprendizado. Às vezes, produz, na verdade, mais frustração, às vezes produz uma sensação até de incapacidade, E, em alguns casos, pode gerar um efeito contrário daquele que a gente deseja. Então, hoje, estudando desenvolvimento humano, organização, comportamento e a arte-terapia, eu consigo compreender coisas que eu ainda não compreendia naquela época. E uma das razões pelas quais nasceu a turma da Tia Lê é justamente essa. Eu quero ter a oportunidade de compartilhar com outras famílias os aprendizados que levaram anos para chegar até mim. Não para apontar culpados, tá? Não para dizer que existe uma forma perfeita de educar, nada disso. Mas para que nós possamos construir caminhos mais leves para as nossas crianças. Por isso existe o Benny. À primeira vista, ele parece uma criança bagunceira, Mas eu não vejo o Benny dessa forma. Eu vejo uma criança criativa, curiosa, cheia de energia e de ideias, isso sim. Uma criança que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e que justamente por isso vive perdendo objetos, esquecendo onde colocou as coisas, E acaba se sentindo meio perdida no meio das próprias atividades. O que acontece com frequência é que os adultos acabam olhando apenas para o resultado. Ah, você perdeu de novo? Por que você não guardou? Olha a bagunça desse quarto, menino. Mas nem sempre a criança precisa de mais cobrança. Muitas vezes ela precisa de ajuda para construir estratégias. Porque organização pode não ser uma característica com a qual a pessoa nasce. Às vezes sim, mas muitas vezes não, Só que isso é uma habilidade que se desenvolve. E habilidades podem ser ensinadas. Quando a criança entende que organizar não significa deixar tudo perfeito, ela começa a perceber que pequenos passos já fazem diferença. Guardar um brinquedo, ter um lugar para colocar o lápis, separar o material da escola, criar uma rotina simples. Tudo isso ajuda a construir autonomia. E tem também um outro aspecto muito importante. Algumas crianças passam a acreditar que só serão consideradas organizadas quando conseguirem fazer tudo certo, tudo perfeito. E isso gera uma pressão enorme, porque ninguém consegue fazer tudo certo e perfeito o tempo todo. Nem as crianças, nem os adultos. Por isso, nesse episódio, o objetivo não é ensinar perfeccionismo, é ensinar progresso e mostrar que as pequenas ações, os pequenos passos podem ajudar a encontrar o que nós precisamos, reduzir o estresse e tornar a vida mais fácil e mais leve, Se você tem uma criança parecida aí com o Benny na sua casa, experimenta observar menos a bagunça
e observar mais o progresso. Pergunta para ela o que pode te ajudar a se lembrar onde aquela coisa fica. Como nós podemos facilitar isso juntos para você? Qual seria um lugar bom para guardar esse objeto? Essas perguntas ensinam mais do que muitas broncas, viu? Porque ajudam a criança a pensar. E quando a criança aprende a pensar sobre as suas próprias estratégias, ela desenvolve uma coisa muito valiosa, a autorresponsabilidade. E no fim das contas, o episódio do Benny, então, ele não fala sobre um brinquedo perdido ou uma tarefa desaparecida. Ele fala sobre uma criança descobrindo que pode cuidar melhor das suas coisas sem precisar ser perfeita. E para ser muito sincera, eu acho que esse também foi um aprendizado muito importante para mim como mãe. Então, um grande abraço. Eu sou a Alessandra Alessandri e nós nos vemos no próximo episódio de Por Trás da História.